Então, continuamos com o bloco 2, né, partindo aí de toda essa salada conceitual, imigração, fronteiras, globalização, que mais falamos também em territorialização, desterritorialização, retorialização. Então, nós vamos aí dar continuidade agora com o segundo bloco, que seria os fatores repulsivos dentro de um processo de migração. Então, sempre que nós entendemos essa ideia de repulsão, de expulsão, ou mesmo, né, de deslocamento de um cidadão ou de um grupo, né? Às vezes eu falo o imigrante, mas quando eu falo o imigrante pode ser a imigrante, pode ser os imigrantes, então acaba generalizando. Mas, em geral, nós falamos em crises. A ideia é trabalhar com o conceito de crise. Então, quando que um cidadão ele vai deixar o seu lugar, que ele tem ali as suas raízes, que ele tem ali toda a sua vida social, sua vida familiar, em geral, né? Nem sempre, mas vamos fazer uma hipótese. Ele está ali totalmente inserido no seu meio, no seu lugar, dentro do seu contexto ali de vivência. E em que momento que ele acorda e diz, é o momento de migrar. Agora eu tenho que abandonar tudo, tenho que colocar a minha vida em algumas malas e partir para uma nova realidade, para uma nova situação. Então, isso geralmente acontece em situações de crise. Né? Porque se estiver bom, se está tranquilo, se está confortável, né, por que alguém vai abandonar o seu lugar de origem? Não tem muita lógica, embora possa acontecer também. Mas dentro do nosso, né, das situações assim, mais comuns, nós vamos analisar os problemas a partir de situações políticas, por exemplo. Né? Quais os fatores políticos que são capazes de expulsar as pessoas? Crise econômica, crise social e crise ambiental. Podemos entender nesses 4 itens aí uma série de outros subfatores, mas o tempo não dá para a gente assim, aprofundar tanto. Então, vamos pegar essas causas principais de deslocamento e começamos, então, pela crise política. Essa parte esse bloco, né, do tema, que vai trabalhar com as crises, é importante, quando o professor for falar com o seu aluno, ou mesmo quando a gente for assimilar esse conteúdo, é importante que não exista apenas uma crise geradora do processo de migração. Ela pode estar interrelacionada. O que nós vamos aqui destacar é que em algum momento, ou a questão política ou a questão econômica, elas vão ser assim mais fundamentais, vão ser mais importantes no momento da decisão de deslocamento. Então, dentro de uma crise política, nós vamos entender a perseguição, né, no contexto de o país estar em verdadeira confusão política, a ponto de a violência ter já atingido os cidadãos, as pessoas, né, a comunidade civil. Então, há também assim, uma perseguição étnica, perseguição religiosa. São esses fatores que nós podemos ali atrelar a uma crise política mais profunda. Lembrando, quando se fala em crise política, a gente tem que ter uma noção que existem várias gradações, né, várias intensidades de crise política. Então, a Síria, ela entra aqui como um extremo, um exemplo ao extremo, porque é o que está circulando na mídia, é o que nós temos assim, de mais representativo quanto a essa crise política, que ela já está há alguns anos, né, arrasando, devastando aí todo o país. Então, retomando aí um pouquinho a questão histórica, em março de 2011, quando
a Síria ela entra em verdadeira convulsão no seu sistema político, a luta pelo poder. Então, aí entra também toda essa diversidade étnica e religiosa que está inserida também nesse contexto. E aí nós vamos ter um verdadeiro mar, né, entre aspas, de refugiados que vão se caracterizar como imigrantes indesejados. Então, quando a gente volta para essa questão de crise política, nós também retomamos aqueles conceitos que já trabalhamos anteriormente, né? Então, é claro que os sírios, na sua grande maioria talvez não, mas uma parcela significativa, por exemplo, o Canadá, ele aceitou mais de 25 mil refugiados, a Alemanha também tem batido recorde em questão de aceitação de refugiados, mas tem aqueles que não se enquadram no perfil de refugiado, que não recebe o asilo político. E mesmo assim, ele é obrigado, né, a deixar o seu país, porque já chega a ser uma questão de sobrevivência, não é nem a questão de qualidade de vida como outras situações de imigração, né? É uma questão aí de sobrevivência, de proteção, de integridade física. Então, a crise política, quando ela chega nesses termos, ela também vai causar um impacto na escala global. Então, nós temos o mundo inteiro se preocupando com a Síria, não exatamente, né, com uma questão de sensibilidade, né, às cenas que nós temos acompanhado na televisão, mas o mundo político ele está preocupado com todo o custo que isso vai gerar nas economias que estão recebendo esses imigrantes. Alguns refugiados, outros clandestinos, mas enfim, isso vai dar um impacto, né, na sociedade de acolhimento. E aí nós chegamos na crise econômica, que geralmente, quando acontece a crise política, a crise econômica também ela está integrada, né? Então, assim, nós poderíamos citar dezenas de países nesse quadro. Mas vamos, assim, pegar um continente como base, que seria o continente africano, e lá nós temos um verdadeiro deslocamento em massa, né, que acontece aí dentro da própria África, e da África para a Europa, da África para a Ásia e também até da África para a América, né? O Brasil mesmo, algum tempo atrás, recebeu uma leva de angolanos, quem não se lembra, né, da imigração dos angolanos por crise econômica, e é claro, uma crise econômica também impulsionada pela crise política. Então, é como assim, quando a gente trabalha hidrografia e relevo, às vezes a gente trabalha hidrografia separado do relevo, mas chega um momento que a gente tem que juntar aí os dois sistemas. Nessa questão da crise econômica também entram aqueles países que não chegam a estar num extremo, né, de como a questão da Síria, como alguns exemplos aí também do passado, como Angola esteve há algum tempo atrás, até mesmo com o Haiti, mas quando a economia está afetando, às vezes, a qualidade de vida. Então, isso é muito comum também acontecer nesse deslocamento de pessoas de países subdesenvolvidos ou subdesenvolvidos industrializados para os países desenvolvidos. Então, nós temos aí Estados Unidos, que recebe imigrantes em grande quantidade da América Latina, incluindo o Brasil, da China, né? Nós vamos também retomar aí esse deslocamento geográfico. E essas crises econômicas nem sempre provocam uma migração em massa, como é a crise política. A crise econômica ela pode provocar a imigração de forma mais individualizada, as famílias vão saindo de uma forma mais assim, tranquila até do que uma crise política. No próximo item, nós chegamos à crise social, né? Que se retoma também a crise política, a crise econômica, então nós chegamos na crise social. Algumas famílias, elas suportam, né, uma crise econômica até o seu limite,
que de repente se torna, por exemplo, uma perseguição étnica. Ou então, a qualidade de vida ela se torna tão insuportável dentro de um país, né? A perda de benefícios, uma família que de repente tinha alguns privilégios e com o passar do tempo ela vai percebendo que está cada vez mais, né, esgotando suas reservas, seu conforto básico, sua dignidade mínima para viver, e podemos chegar ao extremo, como é o caso da Eritreia, né? Ali no chifre da África, nós temos aí também um exemplo africano de uma crise social que se prolonga também por décadas, né? Que é uma sociedade praticamente sem cidadania, né? Poderíamos, não sem cidadania no seu sentido assim mais profundo, mas com muitas restrições de cidadania. Elas não têm para onde recorrer, nem na questão política local, nem na questão econômica. Então, elas buscam uma qualidade de vida, mesmo que não seja, né, o ideal, mas que seja um pouco melhor daquilo que eles estão passando no momento. Que isso aí entraria questões como a fome, como questões de saúde, educação, enfim, e aí a gente poderia usar esse exemplo da Eritreia. Mas lembrando que dentro de uma crise social também está inserida uma crise econômica, também normalmente uma crise política. E finalmente nós chegamos a uma crise ambiental, que aí nós retomamos até a questão do professor Paulo, se não me engano, Paulo Garrido, não, me perdoe se eu errei o nome, que aí entra o exemplo do Haiti, né? Então, era um país que já possuía uma situação política muito conflituosa, que vai se arrastando aí desde a sua colonização. Essa crise política se torna também crise econômica, uma crise social, mas o ponto que vai aí ser assim, fundamental nessa massa de imigração do Haiti, nessa última etapa, né, que a gente está vivendo de imigração do Haiti, foi o terremoto, né, que vai na madrugada do dia, se não me engano, dia 12 de janeiro, né, em 2010, faz 5, 6 anos praticamente. Então, esse terremoto ele vai atingir uma economia que já estava debilitada, uma sociedade que já sofria, né, todas as privações típicas também de um país nas condições do Haiti, e aí, de uma hora para outra, 250 mil pessoas aproximadamente perdem a vida. E além dessas pessoas que perdem a vida, então mais de 1 milhão de pessoas se tornam desabrigadas. Aí nós temos uma realidade também que vai retomar a crise ambiental, né? Talvez esses habitantes do Haiti permanecessem ainda suportando a crise política, a crise econômica, a crise social, mas com esse desastre natural, né, tornou-se praticamente insustentável. Então, o processo, né, migratório vai se intensificar após aí, janeiro de 2010. Então, nós temos 4 situações que elas podem ser analisadas de uma forma individual, mas também nós podemos integrar, né, essas quatro causas, né, de repulsão de imigrantes dentro de algumas realidades, elas vivem as 4 causas, mas podemos também analisar isoladamente de acordo com o fator que causa um maior impacto. Então, esse bloco, ele também nós chegamos ao final, que seria um bloco, né, mais pontual. E antes de passar para o bloco 3, nós temos aí um intervalo para questões e para algum comentário das pessoas que estão participando. Professora Sandra, nós temos aqui uma contribuição do Hendrickson Ferreira da Silva, na verdade uma pergunta. Qual a sua opinião sobre a crise dos refugiados na Europa? Olha, não se trata nem exatamente de uma opinião pessoal, né?
Até eu empresto ali um pouquinho a opinião também de órgãos como a ONU, que classifica essa situação dos refugiados na Europa como a maior crise humanitária do século. Então, embora nós, desde a fundação do mundo, aí, depois até vou mexer um pouquinho uma integração fé-ensino, desde Abraão, desde o Êxodo, que nós tenhamos aí essas crises, esses problemas de sociais, mas a crise na Europa atualmente é uma crise de dimensões assim, incalculáveis, porque ela vai envolver toda uma questão de soberania, né? E de um continente, né? Não é só um país ou outro, mas vai envolver todo esse entrelaçamento global da União Europeia, que tenta ao mesmo tempo conter, mas tenta também absorver esses imigrantes, que está assim, mudando também o espaço e toda a realidade da Europa. Então, pelas notícias, pelas informações, de diferentes visões, eu poderia me juntar a essas pessoas e dizer que nas últimas décadas, poderia dizer, nesse último século, nós não tivemos uma crise de tal dimensão, né? É algo preocupante e que atinge também a economia global e todo o sistema aí social do planeta. Nós temos aqui uma outra questão colocada pelo José Fonseca. Professora Lessa, como poderíamos ser afetados pela imigração sul-americana e qual seria a impactação na economia e na questão social brasileira? Bom, essa questão, ela faz ali uma conexão também com a questão do professor Carlos Garrido, que agora acertei o nome, acho que quem havia falado Paulo anteriormente. Bom, dentro da América Latina, América do Sul, vamos assim, buscar mais América do Sul, esse contexto de imigração que está acontecendo no momento, vai depender muito de quais serão as normas políticas definidas aí pela frente, né? Então, mas eu poderia adiantar que, antes de mexer no fator econômico, dentro da sociedade nós já sentimos uma mudança de comportamento, que seria aí a rejeição, a xenofobia, a discriminação, né? E por aí vai essa série de fatores também que a gente vai trabalhar também na sequência. Dentro da questão econômica, existem dois aspectos. Se esses imigrantes eles forem absorvidos na força de trabalho do país que os estão recebendo, vai ser um aspecto positivo, porque nós vamos ter pessoas dispostas a produzir, a entrar em atividades que muitas vezes, que uma grande parte da população brasileira já não se sente mais confortável, né, em ocupar esses postos de trabalho. Então, é claro que pode-se aumentar a produção, na economia pode ser um fator positivo, desde que esses imigrantes sejam inseridos e tenha todo um projeto político para dar espaço para aproveitar essa força de trabalho. Porque para o país, considerando por esse ponto de vista, é interessante, porque ele já vem, então, é uma força de trabalho que não passou ali pelo processo da infância, da educação, onde o Estado investiu. Então, o Estado pode agora absorver essa força de trabalho. Então, dentro da economia pode ter esse favorecimento positivo, mas pode também ser negativo a partir do momento que esses trabalhadores venham a engrossar as fileiras de desemprego, né? Então, a partir do momento que o país tenha que suportar, né, dentro assim, de serviços públicos, de assistência, essas pessoas que não conseguem se encaixar no mercado de trabalho, que vai ampliar aí o número de desempregados, então a economia vai perder com isso, vai haver um fator assim, muito negativo. Então, a imigração, é por isso que nós classificamos o imigrante como desejado e indesejado. Não é só por uma questão social, porque é diferente, porque a sociedade não vai aceitar. Não, o indesejado
é porque quando ele chega de uma forma, de uma mão de obra não qualificada, que não pode ser absorvida, ele vai gerar, então, aí um gasto a mais para o Estado. Então, ele se torna indesejado por isso. Então, tudo depende de como o país vai trabalhar essa questão aí nos próximos anos, nas próximas decisões políticas. Certo. A professora Natália Silva, Escola Adventista de Coaraci, Belém, coloca o seguinte: por que os países ricos do Golfo Pérsico têm recebido poucos refugiados? E quais países da Europa recebem mais refugiados e por quê? Okay. Bom, o Golfo Pérsico, ele recebeu, sim, uma parte desses refugiados. Talvez não tanto quanto deveriam, né? Porque também ali no Golfo Pérsico nós temos ali talvez a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, que são países que têm assim, uma economia mais forte, mas não nos iludamos com o país rico, porque na verdade é uma economia totalmente concentrada e uma parcela muito pequena da população, né, que são ali os que dominam a produção de petróleo, que é o que faz funcionar a economia do Golfo Pérsico. Então, esses refugiados sírios, lembrando também que existe toda também uma carga religiosa, né, nesse processo. Então, no Oriente Médio, e mais especificamente no Golfo Pérsico, existe também uma intolerância religiosa também muito interessante, que vai ser assim, um bloqueio, que pode causar também um bloqueio na aceitação desses refugiados. E é claro, né, são países que, embora tenham uma economia um pouco melhor, mas eles não têm uma estrutura capaz de suportar aí toda essa população que está fugindo das tragédias políticas e sociais aí da Síria, né, especificamente a Síria, mas tem também ali o Iraque, que também passa por situações semelhantes, né, tem ali o entorno ali dos países, né, do Oriente Médio também pode produzir alguns problemas dessa natureza. Agora, em relação à Europa, a Alemanha é o país que mais recebeu refugiados, né? É um país que tem uma estrutura melhor em relação, né, se você colocar entre os países mais ricos da Europa, a Alemanha e o Reino Unido têm ali um destaque, até mesmo na questão ali da União Europeia. E a Alemanha ela abriu também, né, esse espaço dos refugiados, porque assim, a gente tem que já invadir ali um pouquinho o espaço da demografia. A Europa é um continente, por natureza, que está num processo de envelhecimento muito grande. Então, de uma certa forma, esse contingente de imigrantes pode representar ali uma força de trabalho interessante para essas populações que estão ali num patamar de qualidade de vida muito mais elevado, que não está disposta a se sujeitar a determinados serviços, determinados empregos, trabalhos, e que também precisa de uma renovação na sua população, na sua força de trabalho. Então, a Europa, embora pareça que ela está sendo generosa em aceitar esses refugiados, ela não faria se não tivesse interesse também em acrescentar um potencial de trabalho na sua pirâmide etária. Obrigada pela questão. Imagino que seja mais ou menos essa resposta que eu teria agora, né, no momento. Ok. Numa reportagem vista na semana passada sobre os imigrantes que trabalhavam no ramo de construção civil no Rio Grande do Sul, né, que estavam sem receber há alguns meses, o assunto veio a polêmica da realidade dos imigrantes no Brasil e a exploração da mão de obra. Como esses reflexos são sentidos nos principais países europeus, porque acredito que esse agravio aí deve de alguma maneira também causar um grande problema também dentro da sociedade ao enxergar essas mãos de obras e de certa maneira vir a explorar também, né? Eu queria ter só um esclarecimento maior da senhora, professora, sobre essa questão.
Essa exploração laboral, ela não é novidade, né, dentro do processo de imigração. Então, quanto menos qualificada é a mão de obra, quanto mais sujeito está o imigrante à clandestinidade, a tudo, principalmente os clandestinos passam muito por isso, então eles acabam mesmo passando por situações, né, de superexploração. Isso acontece, isso sempre aconteceu em todos os países. A gente fala-se muito dos haitianos aí no Brasil, mas existe também os bolivianos, que também, vez ou outra, aparecem alguns escândalos, né, de exploração no setor têxtil, por aí vai. Então, nós temos sim nosso problema aí no Brasil, mas nós temos também a super exploração laboral também na Europa, e de uma certa forma a sociedade, é claro que existem muitos outros fatores, mas a sociedade, de certa forma, ela fecha os olhos um pouco quando o problema está favorecendo, né, a organização, a construção dessa sociedade. Então, não é o Estado que está explorando essas pessoas, são pessoas comuns, né? São pessoas donas de casas que exploram a sua faxineira, mesmo dentro da construção civil, porque elas têm assim, a segurança de que esse trabalhador, por estar na clandestinidade, não representa uma ameaça, né? Então, raramente, mesmo esse trabalhador tendo seus direitos de dignidade humana, ele raramente vai recorrer a esses direitos, porque ele tem medo de ser mandado embora do país. Então, é melhor ainda se sujeitar a essa condição do que buscar resolvê-la. Dessa forma, nós temos aí um mercado negro de exploração de imigrantes muito grande em todo o mundo. É lamentável, mas a sociedade, infelizmente, é conivente com toda essa situação. Ok. Obrigada pela participação. Isso certamente dificulta, né, até na hora da criação de leis, né, para trabalhar essa questão dos imigrantes, né, dentro do espaço onde está ali o grande número de pessoas tentando essa oportunidade, né, os imigrantes tentando essas oportunidades, né, professora? Com certeza. E por mais que hajam leis, elas vão ser, né, de uma certa forma, assim, ultrapassadas pela indústria da clandestinidade. Então, não tem como, assim, eu até falo não tem de uma forma muito determinante, mas, historicamente, a gente percebe que não existe uma solução definitiva para esse problema. Alguns países lidam com mais rigor, ou outros com mais fiscalização, mas depende também do que esse país está precisando naquele momento. As próprias leis, elas vão normalmente favorecer fatores econômicos e não humanos. Primeiro econômico, depois humano. Obrigado. O Ricardo Saraiva, ele coloca o seguinte: pensar em imigração é complexo, pois os fatores são diversos e imprevisível. Está preparado, acredito que seja, e é imprevisível estar preparado para os movimentos ligados a um contexto global. Olha, eu não sei exatamente qual que é a abrangência dessa contribuição, mas eu posso colocar como nós podemos contribuir, eu entendo como nós podemos contribuir como professores. Às vezes, dentro de uma sala de aula, quando se trabalha esse assunto, muito mais do que preparar esse aluno para responder, né, uma alternativa lá no vestibular da Universidade Federal do seu estado, nós devemos pensar também em construir um cidadão que esteja mais aberto ao diferente, ao estranho, ao exótico, né, se podemos dizer assim. Então, como professores, a gente talvez não possamos contribuir como, né, a gente não está lá para fazer leis, para, de repente, julgar essas leis, mas como professor, ou mesmo cidadão comum, até na educação dos nossos filhos, nós podemos trabalhar essa sociedade que está ao nosso alcance para conviver pacificamente com esses processos de migração, né, que seria a aceitação, né, seria o abraçar esse imigrante como um igual
e não como um diferente, como um exótico, né? Normalmente acontece como alguém que está competindo pelo mesmo espaço. Então, quando a gente consegue despertar no nosso aluno essa sensibilidade, eu acredito que nós já estamos fazendo a nossa parte aí nesse processo de conscientização da cidadania.